Oi, oi, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso aulão da qualidade, nossa live de número, este ano, nosso aulão de número 17. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Márcia Palharini, sou especialista em sistema de gestão da qualidade e criadora do método Mapa da Qualidade. Aqui nós discutimos estratégias para você viver da qualidade e faturar mais de 10 mil reais por mês. E aí, vem comigo? Hoje o nosso tema, o episódio do nosso tema hoje é Virei consultor e preciso fazer um diagnóstico na gestão estratégica lá do meu cliente. O que eu devo avaliar? Bom, essa é a dúvida de muitos que começam e nós queremos aqui ajudar você a facilitar esse caminho para você. Então, vem com a gente, compartilha essa live também com um amigo, com uma amiga. Boa noite, quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos hoje uma convidada especial, que é Patrícia Góes. Ela já está aqui na solicitação, nós vamos chamá-la e ela está entrando agora também. Sejam bem-vindos, quem está conosco nessa aula. Thales, boa noite, seja bem-vindo. Edson Vilas Boas, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui também. Sejam bem-vindos todos. Então, virei consultor e eu preciso fazer um diagnóstico na gestão estratégica da empresa. Como eu faço? Será que eu faço difícil? O início é sempre difícil, né? Não é sempre difícil o início, mas todos nós passamos por isso. Eu passei por isso e cada pessoa, cada consultor passou por isso também. Tudo que é novo no início parece que nos amedronta, né? A gente tem medo, mas a gente só não pode deixar o medo nos paralisar, tá certo, gente? Não pode deixar o medo nos paralisar. Tem mais gente chegando aqui, sejam bem-vindos. Patrícia, deixa eu ver, eu aceitei sua solicitação. Ah, tá, Patrícia não está conseguindo entrar. Se você quiser, Patrícia, pode mandar uma nova solicitação, não tem problema, tá? Assim que eu conseguir te aceitar aqui, você conseguir entrar, a gente segue. Quem está conosco pode colocar aqui o lugar da onde é, sejam bem-vindos. O.3, hello, seja bem-vindo também. Então, será que é fácil ou difícil ser consultor? Como tudo é difícil no início, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai observando e a gente vai fazendo. E assim a gente aprende. Se a gente não der o primeiro passo, tomar a decisão. Isso, Patrícia, isso. Vou aceitar você agora aqui, Patrícia, tá? Vamos ver se Patrícia consegue entrar. Então, o primeiro passo é você tomar a decisão de querer ser um consultor. O segundo passo é você começar a fazer. Arregaçar as mangas, né? E mão à obra. Vamos lá. Então, eu sou consultora há 8 anos e a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Alguém pode me perguntar assim, 2 anos de CLT na qualidade equivale a 2 anos como consultor na qualidade? Quem tem mais experiência? Então, tem muitas pessoas que trabalham como CLT e tem medo de arriscar, medo de começar, de mudar a carreira, né? Ser o CEO da sua carreira. E Patrícia está nessa jornada conosco, né? Patrícia é CLT, mas está empreendendo como consultora. E por que você não faz isso também? Vamos dar o primeiro passo, né? Patrícia não está conseguindo entrar. Por que será? Deixa eu ver se eu posso fazer aqui alguma coisa para ela entrar aqui. Érica, seja bem-vinda, boa noite, que bom ter você aqui. Vamos ver se Patrícia consegue entrar, tá? E aí, como eu faço um diagnóstico?
Jane. Oi, Jane, boa noite, seja bem-vinda também. Alves, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos. Então, como fazer um diagnóstico, né? O que é um diagnóstico? A primeira coisa que você vai fazer lá no seu cliente é um diagnóstico, tá? Você vai fazer um levantamento para identificar os problemas. Quais são os gaps, né? Que tem lá no cliente. Às vezes ele nem consegue perceber, então ele vai chamar um especialista, um consultor, para ajudar ele nesse processo, né? Muitas vezes o empreendedor também é novo, está empreendendo e ainda não sabe como fazer essa parte estratégica. E muitos empreendedores chamam nós consultores, então, para auxiliá-los nesse processo, tá? E aí você vai chegar lá no cliente e você vai fazer um diagnóstico, tá? É uma ferramenta simples que você pode montar no Excel. Você vai definir quais são os fatores que você tem que avaliar. E hoje nós vamos falar sobre esses fatores, tá? Quais são os fatores que você precisa avaliar na gestão estratégica? Isso aqui também serve para quem está empreendendo ou quem quer empreender, tá? Então, você que é empreendedor, você precisa de ajuda na gestão estratégica? Então, tenho certeza que hoje a gente vai falar também para você, tá? Patrícia, ainda não, né? Deixa eu ver aqui se... O que posso ajudar aqui? Vamos ver. Patrícia, eu aceito a solicitação e ela não chega para você, né? É isso? Se quer mandar de novo o convite, fica à vontade, pode estar mandando, tá? Então, o diagnóstico é um levantamento, então, de problemas, identificação de problemas, onde a gente vai avaliar toda a parte estratégica do negócio, da empresa, para fazer uma proposta de intervenção, né? Levar até o nosso cliente e mostrar para ele de forma organizada quais são as medidas, o plano de ação que ele precisa desenvolver na gestão estratégica, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma pequena empresa que começou com dois clientes, tá? Com 2 funcionários. Hoje ela tem 30. O empreendedor, ele cresce, né? E ele não consegue ir administrando a parte estratégica e operar a empresa. E aí ele vive apagando incêndio, não é isso? Aí, imagina você está num voo, você está indo de, sei lá, Salvador para São Paulo, ou para Paris, né? Por que não para Paris? Você está num voo e aí, de repente, alguém lhe oferece um cafezinho. E você olha para a pessoa que está oferecendo o cafezinho e adivinha quem é? É o comandante do avião. E você já se apavora. Por quê? Se o comandante está servindo o cafezinho, se o comandante está servindo o cafezinho, quem é que está pilotando? Quem é que está comandando o avião, a nave, o empreendimento, né? Então, o empreendedor precisa sair do papel da operação e fazer o papel da gestão. Vamos ver, mande, chegou. Patrícia, estou aqui. Deixa eu ver, por que não aparece aqui? Peraí. Aceitar. Vamos ver aqui. Vamos ver, Patrícia, se você consegue ingressar aqui agora. Não veio a solicitação de novo, mas eu dei a opção aqui aceitar. Quando alguém entra, todos... Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo, Patrícia. Bom, o nosso teste ontem deu tudo certinho, né? O que foi que mudou aqui? Seguindo. Não consigo. Não consigo. Não sei por que Patrícia não aparece aqui, tá? Tenta sair, Patrícia, e entrar de novo, por favor.
de novo, né? Vamos sentar aqui. Enfim, então, se o comandante está servindo café, o comandante da empresa está servindo café, quem está comandando a empresa, tá? Então, o comandante da empresa, ele precisa comandar a empresa e não servir o café, não apagar incêndio, né? Ele tem que cuidar da parte estratégica do negócio. Vamos ver, por que Patrícia não consegue entrar aqui? Vou tentar ver outra opção. Eu vou tentar mandar, Patrícia. Eu tô mandando um convite para você. Vamos ver. Patrícia, mandei o convite para você. Vê se agora você consegue entrar nesse convite. Pronto, legal. Boa noite! Boa Eu- noite, Patrícia. Gente, que luta aqui! Eu estou com minha técnica, filha, aqui, gente, na luta. Tive que reiniciar, trocar celular, que não entrava de jeito nenhum. Pois é, Que luta, viu? ao vivo as coisas às vezes acontecem, por mais que se planeja, se testa, né? Tem algumas vezes as coisas acabam falhando e a gente vai ter que ir administrando, né? Mas que bom tê-la aqui, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em ter você aqui para compartilhar essa live comigo. E nós vamos falar sobre o tema diagnóstico na gestão empresarial. Não é isso, Patrícia? Pode se apresentar, fica à vontade. Tá bom. Boa noite. Desculpa aí, né, os problemas técnicos, né? Me chamo Patrícia Góes, né? E sou casada, tenho uma linda filha que está aqui me ajudando. Tá aqui, até botando vocês estão vendo aí, né? Me ajudando a colocar como é que chama? Foi O feito. efeito, né? O ao vivo, né? Isso, E legal. assim, eu tenho mais de 30 anos na área administrativa, né? Sempre trabalhei na área administrativa. Comecei com a área de saúde, mas sempre na administração. E eu trabalhei em setores financeiro, né? Setores financeiros. Trabalhei em setores de contratos, onde eu tive anos de contato com o cliente diretamente, e depois vim, claro, para a carteira da gestão da qualidade. Trabalhei também com recursos humanos, e chegando na carteira da qualidade, a gente se apaixona, né? Eu me apaixonei, certo? Me identifiquei muito, tenho já 3 anos trabalhando nessa área, e aqui no Instagram descobri Márcia, né? Tem outras também, qualidoidas, que a Ariane que chama, né? Qualidoidas. E aí a gente se apaixonou, me apaixonei mais ainda, certo? E estou com essa, inclusive, né, Márcia? A gente entrou em contato perguntando a você a questão de ser consultora, né? A questão Isso. de aprender. Eu falei, sim, você faz esse curso, você ensina, né? Porque eu venho acompanhando todo o seu trabalho. E aí você disse sim, né? E aí a gente, depois daí, daqui para frente, é só aprendizado mesmo, né? E aí vem aquela pergunta, né, Márcia? Então, virei consultora, né? Como chegando aí eu sou contratada. Chegando lá na empresa, né? Qual o primeiro passo? O que fazer, né? Nesse primeiro momento, acho que muita gente que quer ser o consultor, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? Exatamente, Patrícia. Que bom tê-la aqui. É recíproco, né? E a gente vai fazendo network, uma aprendendo com a outra, né? Eu sempre digo que a gente aprende todo dia. A gente aprende quando estuda, aprende quando observa, aprende quando compartilha, aprende quando ensina. Né? Então, pode ter certeza que eu também estou sempre aprendendo. Isso é muito bom que a gente tem esse canal por aqui, né? Poder fazer live e compartilhar conhecimento. Então, Patrícia, você vai chegar lá no cliente e qual vai ser a sua abordagem? Então, ele quer uma ajuda na gestão estratégica, né? Ele não está sabendo comandar a empresa. O que eu preciso como comandante, né? Como dono, empreendedor, presidente, CEO de empresa, o que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa que a gente, como consultor, vai fazer é um diagnóstico, né?
Então, a gente precisa levantar lá na empresa, lá no cliente, quais são os problemas, quais são os gaps encontrados na gestão estratégica, né? Porque a partir dessa análise desses fatores da parte estratégica é que você vai poder apresentar uma proposta de intervenção para ele, né? Com as medidas que ele vai ter que tomar e você vai ajudá-lo com essas medidas, né? Então, Então, assim, e os fatores externos, né, que até na outra vez a gente tinha até começado, fatores externos, nesse momento, né, que é questão de política, economia, aí também o consultor, ele deve também analisar o contexto, assim, né, em relação àquela atividade ou empresa que ele está fazendo, a consultoria, no caso, nesse momento. é perfeito, Patrícia, isso mesmo. A gente chama isso de planejamento estratégico, né? Então, eu diria que esse seria o passo 2, né? Análise do cenário seria o passo 2. Então, no passo 1, primeiro a gente ajuda o cliente a fazer a identificação da empresa, a identificação do negócio, né? Qual é a identidade organizacional? Ou seja, o que ele faz, qual é o negócio dele, né? O que ele faz, que seria, na verdade, a missão, a visão, os valores, a cultura da empresa, né? Isso forma a identidade da empresa. O que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Então, eu estava lendo aqui um livro muito bom, que eu até vou indicar aqui, ó, para vocês, ó. Comece pelo porquê. É um livro excelente e ele fala que as empresas geralmente definem o que fazem, né? O que elas vendem, o que elas fazem e muitas vezes até como, mas elas esquecem de definir o porquê elas fazem, que é a missão delas, o propósito delas, né? Porque assim, se elas não levar em consideração, não está bem claro qual é o propósito da empresa, é, ela pode acabar se perdendo, os concorrentes podem passar por ela, né? Então, qual é o diferencial dessa empresa? Normalmente no propósito dela. Então, no propósito dela, ela vai precisar definir que impacto ela quer causar nas pessoas, né? Que impacto quer causar nas Certo. pessoas. Então, assim, aham, aí no caso, né, o PDCA, que começaria, né, com a questão do planejar, não é isso? Que seria como planejar, depois o fazer, né, seguir o passo, depois o agir, né, O D, PDCA. o checar, né? O C. Checar, Checar, isso, isso. né, seria o ciclo do PDCA. E o último agir. Então, tudo começa, na verdade, tem umas entradas antes do planejamento, que é justamente isso. O que ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele faz. E aí ele vai entrar Uhum. no contexto da organização, né? No contexto da empresa. Ou seja, ele vai ter que analisar quais são os fatores internos, né? Os fatores que ele tem controle, que estão dentro da empresa. Esses fatores, ele tem controle sobre isso, que seriam as suas forças, né? As suas fortalezas. O que ele tem de bom, o que ele faz melhor que o concorrente, sempre se comparando com o concorrente, né? O que ele tem de melhor, o que ele faz de melhor em relação ao cliente, ao concorrente, isso são as suas forças, né, Patrícia? E as suas fraquezas, ele vai medir as suas limitações. Então, nós vamos ajudá-lo nisso. Quais são as fraquezas, as limitações que ele tem dentro da empresa? Isso pode estar relacionado com a cultura da empresa, com o desempenho da empresa, com a capacitação, com know-how, com estrutura. Ou seja, isso é uma força ou é uma fraqueza? Porque isso ele tem controle sobre, ele toma ações para melhorar essas fraquezas, para abordar, né, essas fraquezas. E ao mesmo tempo, também, ele vai trabalhar os fatores externos, ou seja, tudo aquilo que está fora da empresa, ele não tem controle direto sobre isso, mas ele vai se prevenir. Por exemplo,
Lá fora você tem o concorrente. O que, que o concorrente está fazendo? Né? Imagina se ele vai tomar todos os seus clientes. Nossa, então o empreendedor ele precisa pensar que alternativa ele tem, né, para que o concorrente não tome seus clientes, né? Quais são as ameaças que o concorrente representa e quais são as oportunidades que existem lá fora também. E aí eu gostaria de trazer o caso da Colgate. Não sei se Sim, você conhece essa história, né? A Colgate, em 1970, a Colgate tinha duas marcas de pasta de dente. Duas apenas, tá? Em 2009, já faz bastante tempo, né? Em 2009, ela passou a ter 32 marcas de pasta de dente. Fora as quatro de crianças infantis. Né? O que que às vezes a empresa faz? Ela vai modificando um pouquinho a linha, ela vem com alguma novidade, só que às vezes ela não consegue inovar, né, Patrícia? E aí, por exemplo, se eu defino 32 marcas de Colgate, eu estou trazendo novidades, eu não estou especificamente inovando. Aí o seu concorrente também não vai ficar para trás e também vai criar novas marcas. É uma com tártaro, uma com controle de flúor, outra com um branqueador e assim por diante, né? E as empresas, às vezes, quando elas não definem o propósito, só o que elas fazem? Ah, elas fazem pasta de dente. Elas vão estar sempre trabalhando em cima daqueles produtos. E quando a empresa ela começa a olhar o propósito, que impacto ela causa na vida das pessoas, ela vai ter um range maior para desenvolver outros tipos de produto que não é só a pasta de dente, Colgate. Tem um clássico entendi. caso, Patrícia, também, não sei se alguém aqui conhece também, né? Um clássico caso que se estuda nas universidades americanas, né? Em 1800, dominavam os empresários que tinham negócio de ferrovia, dominavam é, a economia americana em 1800. E o negócio deles era construir ferrovias, transporte ferroviário. Isso era o que eles faziam. Mas eles não olhavam por que eles faziam aquilo. E aí, o que, que aconteceu? No século XX, chegou um novo transporte. Qual era o transporte que chegou no século XX? O avião. Então, esses empresários, eles pegaram todos os recursos, todo o dinheiro deles e investiram em motores, em trilhos, e não investiram, por exemplo, eles poderiam ter definido que a missão deles era transporte em massa. E aí o que, que aconteceu? Não foram eles que desenvolveram o avião. Outra empresa passou à frente, ferrovia foi para onde? Perdeu dinheiro, perdeu o negócio, né? Então, por isso que é tão importante não só definir o que a empresa faz, mas uma visão maior aonde ela quer chegar e que impacto ela quer causar nas pessoas. Ela poderia estar no mercado até hoje, dando alternativas de transporte em massa, mas não foi o que aconteceu, né? Quem desenvolveu o avião não foram eles, não foram essas empresas. Então, por isso que isso é muito importante. Logo no início, quando você define a identidade da empresa. Aí vai para os fatores internos e externos, né? Será que a pandemia foi ameaça para todas as empresas? Não. Quer dizer, teve muita empresa que se abriu e se desenvolveu, foi muita coisa criada em cima da pandemia, né? Uma delas é a gente aqui, né? Isso. Em lives, né? Que isso não, a gente tinha umas ferramentas, mas não se utilizava, né? Uhum. Aumentou, não sei se todo mundo tem ciência disso, que a parte de Amazon mesmo, né? É uma das empresas que tem a questão de filmes, de produtos, e que cresceu assustadoramente, né? Por conta de que tinha muita gente trabalhando em casa. Aí a gente fala hoje, no caso da Amazon, foi ruim para esta empresa específica? Não foi. Agora, empresa de turismo, né? Então, aquela análise, né? Realmente, empresa de turismo, não podia as pessoas viajar, nem muito, já é uma coisa mais de contato, de estar, não se poderia. Então, não foi bom,
né, a questão, né, da pandemia. Mas, assim, o que eu queria perguntar também é o seguinte, até para ter aqui uma... Como aplicar esse diagnóstico quando a gente chega na empresa? Né? Como a gente vai, né, aplicar para a gente ter esse diagnóstico, né, que eu entendo também que você vai ter que é, fazer aquela consultoria, vai ter que ir falando, né, para poder que a empresa ela tenha, né, a pessoa tenha aquela visão do que precisa mudar, digamos assim, ou que precisa melhorar, em cima, claro, de todo um planejamento, né? Analisando, claro, a parte externa, né? E interna, as ameaças, as suas fraquezas e as suas forças, né? Como seria essa aplicação? Isso, então, primeiro se define esses fatores, né? Eu diria que seriam 6 fatores de análise, Patrícia. Então, a identidade da empresa, deixa eu listar aqui, ó. A identidade da empresa, os fatores internos e externos, as partes interessadas, aí a gestão de risco, uma vez que ele identificou os fatores internos e externos, né? Ele vai definir sobre esses fatores internos, o que é um risco, o que é uma ameaça, o que é uma fraqueza, e ele vai fazer a gestão desses riscos. Por exemplo, o que atrapalha a empresa de alcançar o seu objetivo, né? Isso pode ser algo do contexto externo ou interno. Então, ele vai fazer uma gestão de risco. É outro fator que você vai analisar lá no diagnóstico, né? E aí, os objetivos e metas. Será que ele definiu objetivos e metas a curto, a médio e longo prazo, né? Curto prazo, talvez, qual é os objetivos para o trimestre? A médio prazo, dentro de um ano, a empresa estabeleceu esses objetivos? Se ela não estabeleceu, esse fator você precisa analisar e você define esses fatores de análise, né? Que além de objetivos e metas, ainda é o plano de ação, como, né, alcançar esses objetivos, essas metas, então fazer um planejamento de alcance desses objetivos. E o elemento 7 seria monitorar esse plano de ação para ver se ele está indo em busca, se ele está conseguindo alcançar aqueles objetivos. Esses seriam os fatores para você analisar. Então, esses 7 fatores você coloca lá no seu questionário, né? Já define as perguntas. Você pode colocar aí 20, 25 perguntas para analisar esses 7 fatores, né? Por exemplo, se ele identificou concorrente, quais são o concorrente, tem novos entrantes no mercado, né? Então, você faz o teu diagnóstico em cima desses 7 fatores, tá? E aí, como você faz esse levantamento? Você pode fazer ele através de entrevista com, com o diretor, com o presidente, com o empreendedor, né? Tu pode fazer através de um questionário. Você pode observar também lá. Você faz a visita e você vai observando isso tudo, né? Inclusive como a empresa funciona, porque aí tu já vê parte da cultura da empresa. A cultura é a forma que é o jeitão que a empresa anda, né, Patrícia? Como o que ela pensa, como ela age, o que ela fala, né? Tudo isso tu vai perguntando, tu vai analisando se eles têm isso ou não definido e você vai observando também o ambiente de trabalho para chegar a essa conclusão, né? Então, uma vez que você tem esse Nesse questionário, momento também, assim, sim, Márcia, nesse momento assim também entrariam os colaboradores? A gente poderia assim, tipo, fazer um questionário também para levantamento dos colaboradores, para poder levar para uhum, por o exemplo, gestor, o dono, né, para ver como é que eles estão vendo a empresa também, né? isso. E outra, creio também que os próprios colaboradores, que são aqueles que estão executando os serviços, né, o que tem mais assim a visão, né, daquela execução, né? Então, a gente também aplicaria, né, entrevistas, questionários com os colaboradores. Sim, é possível sim, porque aí você descobre o jeitão que a empresa anda.
E, por exemplo, uma pergunta típica que você pode fazer com a equipe, né, com os colaboradores, é se eles conhecem os objetivos e as metas da empresa. Porque eu sempre falo o seguinte, né, que quem leva a empresa a atingir os objetivos e as metas é um time, é uma equipe. Uhum. Então, como a equipe vai levar a empresa naquele resultado se ela não conhece? Às vezes ela não conhece porque não foi informada, não é divulgado. Mas às vezes ela não conhece porque nem a empresa definiu isso. Por exemplo, você entra num táxi, você pega um táxi ou um Uber e você diz, ó, me leva lá. E aí o táxi vai perguntar, lá onde? Aí o empreendedor vai dizer, não vou te falar, mas me leva lá. Então é uma analogia na empresa também. O que que o colaborador tem que fazer, né? Qual é o processo que ele faz? Qual foi o processo que a empresa definiu para que chegasse lá no objetivo, né? Então, sim, os colaboradores também podem ser questionados e avaliados. Vai complementar as respostas, né, para você na tua avaliação. Entendi. Tu faz a coleta, E você. para a gente e como a gente entregaria esses resultados? Isso. Então, você tabula. Digamos que você tem 20 perguntas lá. Aí você vai colocar, daria 20 pontos. 20 pontos, se ele atender todos esses itens, são 100%, tá? E se ele não atender todos os itens, aí ele vai descontando ponto. Em percentual, você vai apresentar nos elementos estratégia quantos elementos ele atende e o que, que ele não atende. Você tabula isso e apresenta em forma de gráfico, faz uma tabela, né, no Excel, e você apresenta em forma de gráfico. Por exemplo, a estratégia está atendendo 50%. Aí, ok, dentro dos 50% que ele está atendendo, você não vai atuar. Então, você vai definir um plano de intervenção para trabalhar em cima desses outros 50% que estão descobertos, que não foram realizados por ele, né? Então, essa é a forma ideal, Patrícia. Pode ser em Excel, você define as perguntas e você pontua com número para você mensurar, né? Aí você precisa mensurar qual foi o percentual de atendimento. E aí você apresenta isso num dashboard ou um gráfico, né? Pode ser até um Sim. gráfico em rosca, em pizza, enfim, você escolhe, né? Como você quer apresentar isso para ele. E em cima disso, você mesmo já propõe um plano de intervenção. E ele vai decidir o que, que ele vai querer priorizar primeiro. Ele não vai fazer tudo ao mesmo tempo, né, Patrícia? Às vezes é um plano de ação para 6 meses, um ano, ou até um pouco mais. E aí vai definir dentro dessa proposta de intervenção o que ele quer fazer primeiro, o que ele julga mais importante, né? Você pode pontuar isso com ele. Então, assim, quando a gente imagina que uma empresa, né, vem querer pedir uma ajuda a um consultor, é que ele está disposto a mudar, né, a Isso. entender, Uhum. né, isso, disposto a mudar, a entender. E como eu tenho aprendido, a cada dia a gestão da qualidade em si, ela é composta por todos, né, não é um só. Quer dizer, todos da equipe faz a gestão da qualidade, né? Aí começa com o dono, né? Isso, com o Isso. empresário, começa por ele a responsabilidade e através dele todos os outros, né? Toda a sua equipe, ela tem aquela consciência do que o porquê que está fazendo, né? O que significa aquele processo, tem entendimento onde a empresa quer chegar, não é isso? Então Isso. é todo um aparato, né? Todo o planejamento que é feito. Aí vai se executando, não é isso? Todo aquele Isso. diagnóstico que é levantado, que ele quer mudar, Uhum. né? Agora sim, Márcia, assim, tem certas culturas organizacionais que elas estão difíceis, né? Como assim, se você, assim, como consultor, e há várias, vamos dizer, você vai para você ter um diagnóstico não é de um dia para o outro, né? Você vai ter que fazer várias visitas, não é isso que a gente tem de várias visitas, ter o acompanhamento, fazer a aplicação da entrevista, do questionário, né? Você fazer todo o levantamento até você entregar, né? Toda
tudo que foi pesquisado, enfim, como consultor. E aquela resistência da cultura organizacional, quando ela, para fazer essa mudança, né, de algo, porque se vier, né, realmente do líder, creio que todos, né, que está acostumado, ou que está com aquela cultura, para você modificar e ter uma outra visão estratégica, né, como o consultor lidaria com essa situação? Isso acontece bastante na realidade, né? Porque a gente diz que a qualidade nasce na sala do diretor, né? Então tem que vir de cima para baixo. E ele tem que disseminar essa cultura, né? Uh, em todos os níveis. E aí, normalmente, a gente faz um processo, isso é um processo educativo e que leva tempo. Né? Uma cultura da Uhum. empresa você não muda de um dia para o outro, mas você tem que usar alguns métodos, né? Como você vai trabalhar na cultura da empresa, né? Começar a falar que isso é importante, fazer reuniões com as equipes, fazer treinamento com as equipes, né? Que a gente diz que engaja as pessoas na qualidade, o time, né, para fazer esse processo todo acontecer e participar. E normalmente o engajamento se dá através de três formas, né? Através da liderança mesmo, os líderes trabalhando nisso, né? Dizendo que isso é importante, mostrando que isso é importante, aplicando isso no dia a dia, cobrando isso no dia a dia, né? Então a liderança tem um papel fundamental para mudar essa cultura organizacional, né? Ah, sempre foi assim. Você vai ouvir essa resistência, Patrícia, mas sempre foi assim. Mas agora há a necessidade da mudança, porque você bem sabe, né, Patrícia, que cada vez tem mais concorrente. Como é que você vai? Aquelas 32 pastas de dente, o concorrente também tem um número parecido. E aí? Qual é a sua vantagem competitiva? Se hoje se quer ter uma vantagem competitiva, você tem que mudar a cultura da empresa e crescer exponencialmente. Em pouco tempo você crescer muito, né? E aí você precisa ter um time para isso, né? E aí também dando conhecimento para esse time e fazendo ele ficar competente, né? Porque você não vai definir qualquer time. Você tem que definir um time capaz, competente, e você tem que treinar esse time. Então, três formas de engajamento, eu sempre coloco assim: liderança, conhecimento e competência. E você vai trabalhar isso continuadamente, incansavelmente, né, Patrícia? Incansavelmente. Exatamente. E assim, assim, eu falo com propriedade que uma das resistências maiores é da própria, assim, liderança, né? Então, assim, há uma resistência, né, na liderança, porque, como você falou, é algo assim, é um ciclo, ele é eterno, não acaba. Quer dizer, você Uhum. constante melhoria, né? Melhoria contínua. Quando fala contínua, é algo que não vai sempre ter algo para melhorar, não é isso? Isso. E nossas próprias, né, isso, nossas próprias ferramentas, né, vão atualizando, vão melhorando e a gente vai fazendo aquela melhoria de algo novo que está chegando, né? Justamente para reduzir tempo, custo, principalmente, né, a questão do custo, o planejamento que está falando e o diagnóstico, no final, tem uma redução de custo assustador, Uhum. né? Quando, né, entra o planejamento, né, eu pude observar isso. E voltando à questão da liderança, isso existe também uma resistência, né, da liderança se envolver mais com todo o sistema, sabendo que eles são a chave, né? Você acabou falando, que vem de cima para que todos, a equipe, né, tenha um único objetivo, né? Alcançar um único objetivo, que é aquela que foi definida pela empresa, né? Aquela meta, a sua visão, né? A sua missão, não é isso, Exato. Márcia? Isso, perfeito, Patrícia, é isso mesmo.
Um time que cresce, empresa que cresce, é time que cresce. Então, cresce todo mundo, né? Por que o time não tem interesse em crescer junto? Claro que tem, só que ele precisa estar engajado, envolvido, né? Se sentir que pertence a isso, né? Então, é um processo contínuo aí de educação, de acompanhamento, de orientação, de tomada de decisão, envolver as pessoas também, não só cobrar resultado, Patrícia, né? Mas dar recurso para eles, engajar eles e acompanhar, envolver eles nas decisões e também nos resultados, dando feedback, né? Ou seja, o time está indo bem ou não, aonde ele está indo bem, aonde ele precisa melhorar. Porque às vezes o time não tem esse reporte, né? E aí, como eu vou melhorar se eu não sei que eu não estou indo bem? Né? Então, é, é uma linha de mão dupla, né? Ganha a empresa e ganha colaboradores também, né? Mas é claro, não se pode exigir também dos colaboradores algo que a empresa não dê recursos para fazer. E às vezes existe uma linha bem tênue entre esses dois fatores, né? Exatamente. E assim, aí eu estava aqui, né? A empresa ela deve divulgar seus objetivos e metas para o time. Será que eles não vão pedir aumento? Olha o medo do E aí? empreendedor, né, Patrícia? O medo do empreendedor que se o funcionário vê que a empresa está crescendo, que ele vai pedir aumento. Imagina você, se ele não souber o resultado, ele pode imaginar que a empresa tem um resultado muito além. E aí, né? Então é importante sim, ele precisa divulgar esses resultados, né? Ele precisa, seja através de gestão à vista, seja com reuniões, seja através de qualquer forma. Eu sempre oriento assim, não faça só gestão à vista, né? Mas faz reunião de equipes, porque você, quando você faz o evento, né? Você envolve as pessoas, elas se motivam de novo, né? Agora, se elas têm que olhar um documento na parede sem ninguém explicar, às vezes elas não vão nem entender. Então, eu acho que precisa divulgar sim, e precisa fazer isso bem feito, né? As pessoas precisam tanto saber qual é o objetivo e se elas estão realmente no caminho certo, tá? Então, precisa. É aquele exemplo do táxi, né? Que eu falei antes. Entra num táxi e não Uhum. vai dizer para onde ele vai. Ele não vai te levar naquele local. Vai ser muito mais difícil para ele, né? Então, sim, precisa. E assim, Márcia, se um consultor, né? A gente como consultora identificar assim, algo na empresa assim que vai demorar tempos, né? O consultor consegue ter esse feeling, né? Digamos assim, de identificar que ele vai ter um árduo trabalho ali, né? Porque assim, tipo, pode se demorar até, sei lá, um ano, 12 meses, né? Uhum. Para deixar a empresa toda, né? Começar do zero, digamos assim, né? Então, assim, o consultor, ele chegando nesta empresa, vamos supor, né? Que ele chega assim e identifique que ali vai demorar, vai ter um tempo para poder, né? Ele nesse momento ele já fala com o dono, né? O tempo, será que isso não poderia assustar, né? Não sei o pensamento do empresário, né? Uhum. Porque você teve, já fez o diagnóstico todo e percebeu de que ali vai ter um tempo maior, né? Até chegar a deixar a coisa, digamos assim, redonda, né? Então, assim, o consultor ele tem que falar mesmo nesse sentido. Eu fiz, olha, aqui o mínimo pelo diagnóstico a gente vai ter que fazer um trabalho, não sei, em um ano, né? Uhum. 12 meses. Pode acontecer uma situação dessa? Pode sim, porque é, essa questão do tempo, você precisa levar em consideração dois fatores, tá? Um é quanto Hum, isso custa. Quanto isso custa? Isso vai ter um custo em valores, né? E às vezes a empresa sim. quer diluir esse custo ao longo de 12 meses. Então, você pode projetar essa mudança para esse período, em função do custo elevado financeiro que ele tem. E às vezes você vai demorar mais tempo porque é um projeto mais demorado. Vamos pensar, por exemplo, a construção de um prédio. Ele vai ter que ampliar a construção dele para aumentar a capacidade produtiva.
Será que ele tem algum recurso? Tem empresa que recurso, dinheiro não é problema. Sim, mas quanto uma equipe competente vai levar para fazer o projeto e execução dessa construção? Então, a gente precisa definir, sim, em quanto tempo esse projeto leva, levando em consideração essas duas coisas, né? Recurso e quanto tempo realmente se leva para fazer isso, tendo os recursos. Às vezes, o recurso é pessoas capacitadas, que você vai terceirizar. E aí, até como consultor, né? A hora do consultor é maior. Então, às vezes, é você que vai fazer esse trabalho, você até faria no mês, mas o empresário ele quer diluir esse custo. Então, você pode levar ali 5 ou 6 meses para fazer esse projeto, né? Se você for implantar todo um sistema de gestão, eu sugiro pelo menos 1 ano para fazer isso, né? Dá para fazer em 6 meses, Márcia? Dá. Mas você vai meio que atropelando, porque você tem que planejar, você tem que executar, você tem que ter tempo de medir e aí o tempo de tomar as ações, né? Isso, se eu definir um prazo muito curto, não vai conseguir fazer isso tudo, né? Então, Para sair bem feito, né? sair bem Digamos assim, feito, é. para sair bem feito. Porque o consultor, ele precisa zelar pelo seu trabalho, né? Então, não adianta dizer, eu quero fazer em 2 meses, eu recebo logo. Nesse momento, você não pode pensar no valor, no valor financeiro que você vai receber, mas sim no valor que você vai entregar. Se você quer Sim. ter resultados difíceis de serem ignorados, você tem que entregar o valor. Porque se você definir um prazo lá e não conseguir fazer nesse prazo, você vai ficar meio que queimado, né? Então, tem que ter cautela e cuidado nesse momento de definir os prazos, né? Então, hoje, por exemplo, ontem, eu recebi um orçamento, eu recebi uma solicitação de orçamento de uma empresa, uma grande empresa que tem 60 anos no mercado. Ela fabrica tecidos, de ráfia de polipropileno. Ela produz tantos tecidos quanto ela também tem a unidade de acabamento que ela faz, big bags. É inclusive o cliente de um cliente meu. E aí pediu uma proposta de consultoria com o diagnóstico para fazer a certificação da empresa. Aí ela escreveu assim: temos 3 unidades, 1.000 funcionários e temos os procedimentos e formulários. E aí a primeira coisa que eu coloquei assim: bom, eu gostaria de fazer uma visita porque eu preciso de informações adicionais. Isso é possível? Né? Então, veja exatamente, eu preciso entender exatamente a necessidade dele. Por exemplo, ele quer fazer esse projeto em quanto tempo? Como eu posso diluir as horas de trabalho? Então, tem que ter muita informação primeiro e entender exatamente a necessidade, a demanda do teu cliente para você fazer algo bem ajustadinho, né? Você não ter que refazer ou não cumprir depois o seu contrato de trabalho, né? Então, é algo que precisa ter muita atenção. Ah, perfeito, né? É realmente ter o entendimento, né, de todo, de como funciona, né, o funcionamento atual, não é isso? Você tem que entender como funciona e ali ter o diagnóstico do que se pode melhorar em cima daquele, né, processo, digamos assim, de que já existe, né? Isso. Eu já vi, Márcia, assim, até assim, ó, coisas assim tão simples, né? De, sei lá, analisar um processo do dia a dia de trabalho e perguntar assim, você faz isso por quê? Por que isso aqui? Vamos dizer, por que você tira essa cópia? Por que você pega esse papel? Aí já vi o colaborador falar, não sei, Uhum. eu só sei que foi assim. Mas qual é a necessidade? Não sei, só sei que foi assim. E aí, então, vamos, né, entender o porquê desse documento, dessa cópia, desse processo. Aí, no final das contas, um foi passando para o outro e nunca se avaliou de que tinha algum momento que não era mais necessário, Uhum. né? Porque foi assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Síndrome de Gabriel. Então, exatamente, exatamente. Então, eu vejo assim realmente que o trabalho do consultor é como se fosse
formiguinha, né? Dentro, né? Isso de você enxergar aquilo que aquele que está executando, ou aquele que está ali, né, liderando, não consegue, né, ver, porque está dentro do processo, né? E você, como consultor fora, você consegue enxergar, né, o que é que você está vendo ali de que não é mais necessário, que você pode, né, orientar e sugerir que você possa melhorar, né, sempre com a melhoria contínua, não é isso? Isso. E por isso que é tão importante que se mede, né? Que possa se medir os processos, os resultados. Porque quando a gente mede os resultados, a gente vai saber se tá bom ou não. E o que tem que ser melhorado, né? E às vezes as empresas, elas não medem. Então, esse é um ponto importante, né? Você definir os objetivos, as metas mensuráveis e os indicadores que vão medir aquilo ali mensalmente, né? Você quer Ô, emagrecer, Márcia, colocaram aqui, Alto da Compadecida. Eu só sei que foi assim, né? só que isso para hoje não serve É, mais, né? Para quem acha que sempre foi assim, não serve mais, porque os tempos estão mudando, é, né? Antes você não tinha esse exato. tamanho de concorrência, hoje você tem. Então, qual é o seu diferencial? Aonde você quer chegar? Onde a empresa quer chegar, né? E quando ela decide por uma consultoria, ela quer olhar de fora mesmo, porque a pessoa que vem de fora, ela vem sem vícios, né? Como você falou. Lá de dentro, a pessoa não consegue ver. Às vezes ela está tão ocupada com o fazer que ela não consegue analisar o que pode ser melhorado e mudado, né? Isso acontece muito. Aí até com troca de gestores da equipe do time, né? Chega um time novo lá e olha tudo que tá, o que foi definido e segue aquilo ali. Não faz uma análise crítica, uma análise do que pode ser melhorado, o que pode ser mais eficiente e o que pode ser mais eficaz, né? Então, nosso trabalho de consultor é muito importante por causa disso, que a gente vem com esse olhar, né? A gente vai analisar criteriosamente o que a empresa tem e o que ela não tem, ou quais são os resultados que ela tem e que melhoria pode serem feitas nessa empresa, né? E o interessante, Patrícia, é o seguinte também. Às vezes as pessoas têm medo de começar como consultor, né? A primeira experiência, o primeiro diagnóstico, o primeiro cliente. Mas isso vai ser que nem uma faculdade para você. Você já vai aprender muito com esse seu primeiro trabalho. E aí é treinando, é fazendo que você vai evoluindo, né? Então você faz hoje um trabalho num nicho de mercado, numa empresa. Amanhã você vai num outro segmento, né? Os fatores são os mesmos, mas a forma que as pessoas fazem, os recursos são diferentes. Então você vai juntando bagagem muito mais rapidamente como consultor do que como CLT. Eu falei no início da live, antes de você entrar, que se compara 2 anos de experiência de CLT para 2 anos de experiência de consultor, o consultor está anos-luz na frente porque ele tem experiências diferentes, enquanto que o CLT está sempre naquele mesmo ambiente. Ele não está exposto a outros ambientes, né? Para ver como a gente pode fazer isso de outra forma, né? Eu sempre, assim, eu aprendi muito em 15 anos de CLT, que eu trabalhei numa indústria química, mas eu trabalhei 8 anos como empreendedora. Eu aprendi muito mais. Por quê? Porque você tem sempre cenários diferentes, cenários internos e externos diferentes, né? O que é importante, o que pode ser ameaça para um segmento, para o outro não é. Por exemplo, aumento do combustível, do dólar, para a indústria para a logística, isso é importante, transportadoras desse segmento, mas já para outros isso não é tão relevante assim, né? Então, muda esses cenários e aí você vai aprendendo coisas novas sempre. E não adianta, a gente aprende fazendo. Tu pode passar os 5 anos estudando. Você passou na faculdade 5 anos estudando. Compare 5 anos estudando com 5 anos como uma CLT e 5 anos como consultor, né? É uma diferença muito grande no aprendizado. Você cresce e evolui muito mais, você tem uma visão mais abrangente.
Eu mesmo trabalhei numa empresa de terceirização, quase 5 anos. Gente, aprendi muito mais do que 15 anos no único setor, Uhum. porque você fala assim, gente, executei de tudo, então ali eu vi de tudo um pouco. Então o aprendizado foi muito maior, né? Quando a gente consegue é, executar, como Isso, você falou, né? isso. Executar, vivenciar coisas novas, vi muita coisa nova, fui aprendendo, aprendendo. Então, tudo aquilo novo que chegava, né, na parte do trabalho, você não sabia nem. Aí você vai buscar para saber como se lidar com aquela situação, como resolver aquela situação, e sempre tinha algo novo. Então, o aprendizado realmente é na execução, né, e na busca. Né? Isso a gente está até comentando, não foi? Eu digo, gente, essa parte mesmo de tecnologia, que digamos de passagem, né? A gente, assim, com uma certa idade, a gente está dominando, né? Então, assim, né? Isso a gente está, né? Que só se falava dos jovens, que, se pegar no celular, tal, não. Eu digo, não, não é bem assim, não. Hoje eu tô, tem o Canva, né? Ferramentas e a gente tem aprendido bastante essa questão do Instagram, enfim. Então, é sempre um novo aprendizado, né? A gente não para, né? Tem coisas que é constante. Então, ainda mais dentro de uma empresa. Então, o pensamento é sempre de ir acompanhando as tendências do mercado. E para isso, precisa estar sempre planejando, né? Tendo um plano de ação para aquelas mudanças, sempre acompanhando. Aí, assim, mudou o mercado, você vai continuar com as mesmas atitudes, Uhum. o mesmo plano de ação? Não, o plano de ação tem que mudar, não é isso? Então, você sempre tem que ir tendo um plano de ação conforme acontece no mercado, acontece dentro da sua empresa. Olha, era assim, mas agora tá. Como é que a gente vai proceder? Né? Essa questão, vamos voltar a falar da pandemia. Sim, a gente não pode sair para trabalhar. Como é que procede? Não, a gente bota em casa, bota a internet e a gente começa a trabalhar ali, né, via online. Não é isso? Foi o quê? Foi uma adaptação e quanto estava acontecendo ali naquele momento. Né? Então, todas as empresas tiveram que tomar novas ações, não é isso? Com Isso. relação ao que estava acontecendo naquele. Sim, como é que você vai continuar fazendo a mesma coisa com algo de que mudou? Não está acontecendo nada e a gente vai continuar. Né? Você entende que sempre vai ter um plano de ação, sempre vai ter um planejamento novo, né? Em cima do que está acontecendo. Não é isso? Porque até mesmo porque ninguém consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que fazia ontem, né, Patrícia? Então, isso eu acho assim muito bom na ISO 9001. Eu sempre falo assim, ó, a ISO 9001, ela é uma norma de gestão da qualidade. Para mim, qualidade é igual a gestão da qualidade, que é igual a gestão do negócio. Então, esse modelo ISO 9001, às vezes as pessoas não precisam certificar, mas elas podem pegar esse modelo para aplicar na sua empresa. E 40% da norma ISO 9001 é estratégico, é o processo estratégico, né? Copia e cola o que pede que seja feito lá. E isso eu aplico na minha empresa. E aí ela tem um requisito que é o 83 de projeto e desenvolvimento, que é justamente ela quer forçar a empresa a inovar, que projeto e desenvolvimento é algo novo, né? Então ela traz esse requisito, porque quem não inova vai acabar ficando para trás. Começa a botar alguma novidade, mas inovação é algo um pouco maior, né? Então, a própria ISO 9001, ela trouxe essa revisão 2015 para garantir ou para fortalecer a condição da empresa ser sustentável, né? Ou seja, a empresa perdurar, ela faz essa análise do contexto, essa parte estratégica toda, para que ela possa perdurar no mercado. Não que amanhã, depois, chegam 10 concorrentes diferentes e vão inviabilizar a sua operação.
ou que você não tenha mais matéria-prima para produzir. Então, ela te estimula a fazer inovação, né? Você trazer isso para sua empresa, né? Então, é o modelo perfeito para ser aplicado em qualquer negócio, em qualquer tipo e tamanho de empresa. E as pessoas não conhecem uma ISO 9001, né? Então, cabe nós, Patrícia, como consultores, tirar o básico, né, da ISO 9001 e levar isso para as empresas, para botar qualidade na gestão das empresas, né? Quem está aqui Ah, sim, com conosco, certeza. o Ribeiro, É, verdade, o pessoal fez uns comentários aqui. Vamos abrir uma sessãozinha de perguntas, se alguém aí que está participando quer fazer alguma pergunta para a gente, pode ficar à vontade. Nós já estamos passando de 1 hora de live, Patrícia. O tempo voa, né? é mesmo, Uhum. tá tão bom que eu nem percebi. Legal, é muito bom Que mesmo. legal. É o bate-papo descontraído e a gente está aprendendo, né? Aprende a É, gente, exatamente. aprende quem pode estar compartilhando essa live, quem pode estar assistindo depois, né? E a gente vai Com aprendendo, certeza. divulgando a qualidade, né? O nosso propósito é divulgar a qualidade. Ontem eu estava numa empresa fazendo um treinamento, e aí o treinamento foi de 4 horas sobre consciência da qualidade. E aí foi tão bacana, porque assim, eu gosto de simplificar a qualidade. Às vezes as pessoas acham que a qualidade é difícil e que é só um departamento, né? Ah, é o pessoal lá que cuida daquilo. Não é. A qualidade ela é aplicada em cada atividade. É fazer a logística com qualidade, fazer vendas com qualidade, fazer compras com qualidade, fazer produção com qualidade. Ela está em todos os processos da empresa, né? E ela tem que ser feita por todos. O momento que as pessoas entenderem que é simples assim, elas vão chegar mais junto também. Que às vezes elas se afastam porque elas acham que é muito difícil. E aí Exatamente. É cabe a isso nós, mesmo. Parece que é consultores, complicado, né? cabe a nós, consultores, gestores, facilitadores, a passar essa mensagem de forma mais fácil, mais simples, né? Porque não é difícil, qualidade não é difícil, né? É a melhor forma de fazer as coisas, é fazer as coisas certas, isso que é qualidade. Isso, Obrigada, exatamente. o feedback do pessoal aqui, foi É, tá dizendo show, que foi show. É. legal. Alguma perguntinha a mais? Patrícia, você gostaria de apresentar, falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar essa live? É, se afastam pela falta de conhecimento e aprofundamento sobre o assunto, é verdade. Uhum, É. é isso mesmo. Porque tudo é. Na verdade, eu queria, assim, realmente é uma luta, digamos assim, para esse entendimento do que é a gestão da qualidade. Eu queria, né? Então, eu percebi isso, né? Venho percebendo, e é um trabalho bem minucioso, né? Para poder apresentar de que a qualidade não é um setor, como você acabou de falar. É todos tendo entendimento, né? E todo fazendo a sua parte. Então eu senti assim, uma resistência muito grande com essa relação na empresa, né? De ter, de que, né? Você ou até aquela coisa documental, porque a qualidade tem também a parte documental, tem a parte de todo é tudo registrado, né? Tem essa questão. E aí eu senti muita resistência com relação a isso, né? E de apresentar mesmo o que é a gestão, ter o entendimento da ISO, né? Ter o entendimento de que o que você faz, você está contribuindo para, para todo o objetivo, né, em comum, a meta, tudo. Então, assim, foi sendo árduo. E assim, o que eu acho, não sei, né? Assim, o gestor da qualidade, quando eu vejo assim, um colaborador, depois daquele seu trabalho todo, né? De apresentar e vem com ideias, ou vem trazendo assim, sabe? Eu chego, fico.
Não, eu fico apaixonada, né? Fico assim, é gratificante, Uhum. né? De você ver de que esse colaborador teve um entendimento, né? Ele aceitou, e aí quer participar, e aí traz sugestões, ideias, né? Então, assim, quando conhece mesmo, né? Como a pessoa colocou aqui, quando você tem um entendimento real, é gratificante mesmo, né? Isso que eu queria pontuar. E assim, seu conhecimento, Márcia, ele é maravilhoso, né? Então, pode ter certeza que sempre eu vou estar, né, em comunicação com você, tirando sempre dúvidas, né? Porque o seu conteúdo, a sua experiência, ela agrega muito, né? A mim, como muitos outros que querem ser consultores, né? Então, assim, esse pouco que a gente se conhece aqui nas redes sociais, então, sempre que eu tenho dúvida, quando quero ver, aprender algo, eu estou sempre acompanhando você, entende? Então, você faz um papel muito importante aqui, viu? Muito Obrigada. importante mesmo. Obrigada, Patrícia. Eu fico feliz, né? Fico feliz, porque eu defini como propósito da minha vida é ajudar outras pessoas, né? Pessoas e empresas a ter resultados melhores. Se eu conseguir, porque eu não posso compartilhar e ensinar outras pessoas, né? E não é utopia, não. Não é utopia, né? Se eu realmente cheguei lá, isso é bom para mim, isso é bom para outras pessoas, isso é bom para empresas, por que não fazer isso, né? Então, eu acho que nós temos uma missão aqui na Terra, né? Eu acho que a minha missão é ajudar dessa forma, viu? Agradeço É, você, Patrícia, por ter aceitado esse desafio, né? Então a gente está se desafiando a cada dia. Isso aqui já foi novidade para nós um dia, a primeira live, a segunda live, né? E, e obrigada, muito obrigada. Feliz por ter você aqui comigo e eu que também agradeço também. seguindo aí o nosso perfil. E obrigada a todos que participaram dessa live também. Foi muito bom ter a presença de vocês. E essa live também vai ficar gravada. O Ribeiro, se você quiser assistir toda a live, vai ficar gravada. Você pode assistir quando quiser. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até a nossa próxima live. Até. Obrigado também a você pelo convite, a todos que estão aqui. E até a próxima, né? Espero ser convidada. Sempre. Obrigada. Vamos fazer outra, Patrícia. Vamos fazer outra. Tchau, Tá bom. tchau. Viu? Tchau, tchau, tchau. Obrigadão.